Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas nossas quartas-feiras para os nossos estudos, continuando o estudo do livro Pontos e Contos. Vamos iniciar nos concentrando, entrando em sintonia com o Pai Maior. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Queremos estar aqui com a mente, com o coração aberto. Pedimos muita luz, ó Pai, para nos ajudar a entender o teu ensinamento, a entender tudo aquilo que precisa ser mudado, modificado, transformado dentro de nós, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada, para o nosso ajudar os nossos irmãos. Confiamos a Ti todos aqueles que não podem estar aqui nesse momento, presentes nessa reunião, mas que estão em sintonia, através do pensamento, do desejo de ser melhor, do desejo de estar juntos no objetivo de continuar essa caminhada. Iluminai, Senhor, ao nosso irmão Leonardo, responsável da página de hoje. Dai a ele muita sabedoria, discernimento, iluminação para colocar tudo aquilo que ele estudou, compartilhando conosco. Assim, ó Pai, te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, Leonardo, você pode ficar à vontade, a sua tela já está aí quando você quiser começar. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite a todos que estão aqui em presença material, aqueles que vão ouvir depois, através do YouTube, também, saudação, que a paz esteja com todos nós. Hoje nós vamos refletir sobre a lição 32 do livro Pontos e Contos, chamada A Lição de Aritogogo. Aritogogo. Vamos ver quem é esse Aritogogo, vamos ver o que que ele fez, vamos ver. Eu fiquei muito contente que essa lição caiu para mim. Eu vou aqui dizer por quê. Essa lição é muito bonita, né? Vai nos oferecer uma lição sobre a reencarnação, vai nos oferecer também uma lição sobre a ecologia, vai nos oferecer um saber de um indígena, né? Vai nos ensinar o uso do dinheiro e vai nos ensinar a combater a nossa ambição, né? Essa lição trata de tudo isso nessa noite, tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui, pá. Vamos lá. A autoria do livro é do irmão X, e ele começa assim: examinávamos a paisagem das ambições humanas quando um amigo considerou. A gente estava conversando, né, sobre a ambição do homem, e o amigo falou o seguinte: que o homem atenda aos conselhos da prudência, armazenando em bom tempo, como a formiga, para os dias de necessidade e inverno forte. É compreensível, é razoável. A vigilância não exclui a previdência quando é possível amealhar com o bem, mas explorar o quadro das misérias alheias, embebedar-se na preocupação de ganhar, escravizar seu dinheiro é criar um inferno de padecimentos intraduzíveis. Então, ele está dizendo o seguinte: é justo que a gente se preocupe, né, com os nossos anos de velhice, né? Isso é o nome, inclusive, é previdência, né? Nós devemos ser previdentes, mas acumular riquezas, até com o intuito de deixar os descendentes com uma vida muito boa, etc., isso já
já é uma coisa um pouco duvidosa. Nós vamos ver ao longo da nossa lição de hoje. Quantos precipícios cavados pelo egoísmo conquistador, disse o outro. É lastimável observar as angústias semeadas nos caminhos humanos. As guerras não constituem senão o desdobramento das ambições desmedidas. E dizer-se que toda essa marcha de loucuras demanda as zonas da morte. Quão incompreensível a nossa cegueira nos círculos carnais. Quantos pesadelos desnecessários e quanta ilusão para se desfazer na sepultura. Nós olhamos em volta e achamos que alguns homens não pensam na morte, né? Muitos pensam que não vai acontecer consequência nenhuma dos seus atos negativos. E ele está falando aqui, nós estamos vivendo guerras e nós estamos vivendo países querendo dominar outros, né, por pura ambição, né? E nós vemos que isso vai dar em nada, né? O homem não sabe ainda que isso não vai dar em nada, né? É difícil, né, acontecer esse entendimento ainda nesse mundo de provas e expiações. Vamos em frente. Um dos companheiros presentes sorriu e acrescentou: Nesse capítulo, recebi inovidável lição há mais de 300 anos por intermédio de um chefe indígena em nosso país. Então, ele vai contar uma coisa que aconteceu por volta de 1600 e alguma coisa, 300 anos atrás, né? Já que essa, essa história essa conversa está se dando no século XX, 300 anos atrás, então daria por volta de 1600 ou 1700 alguma coisa. Como assim? Perguntei suavemente interessado. Em, em princípio dos séculos 17, né? Então, século 17 a 1600, esclareceu o interlocutor, participava dos serviços de uma embarcação francesa em transporte de pau-brasil. Então, ele era um funcionário do navio que vinha aqui, cortava as árvores, botava no navio e carregava para a Europa, né? Periodicamente dávamos as costas, onde fiz- fizéramos agradável caramadagem com os civícolas. E, naquela época, envergando a qualidade de português do Alentejo, não tive dificuldade de aprender alguns rudimentos da língua aborígena ao contato dos nossos. Então, ele chegava aqui, conversava com os índios, cortava o pau-brasil, botava no navio e caminhava para a Europa. Em razão disso, o chefe da tribo litorânea, que respondia pelo nome de Aritogogo, descobrimos agora quem é o Aritogogo, era um chefe indígena, né? Dedicava-me especial atenção. Ele era amigo, né? Tinha uma afinidade com o chefe da tribo. Na sexta viagem, veja bem, já tinha dado 5 viagens de carregar madeira, carregar o pau-brasil. E na sexta viagem, o velho, bronzeado, chamou-me em particular, lá, o chefe da tribo, o Aritogô, ministrando-me uma das mais belas lições de filosofia que já recebi em toda a minha vida. Observando-nos a afoiteza de carregar o navio com madeira preciosa, perguntou-me ele na linguagem que lhe era familiar: Escute, meu amigo, não há lenha na sua terra? É preciso enfrentar o abismo das águas para alimentar o fogo do lar distante? Aí eu respondi: Não, editor Gogo. Esboçando um sorriso de pretensa autoridade, eu respondi para ele: A madeira não se destina a fogão. O pau-brasil fornece tinta para a indústria da Europa. Mas para que tanta tinta? Tornou ele assombrado. Para atingir a roupa dos brancos, expliquei. Ah, vem buscar a lenha para repartir com o povo, exclamou o cacique. Assim como nós buscamos remédio para os que adoecem e comida para os que têm fome.
Não, não, esclareci. Somos empregados do industrial. Toda a carga pertence a um só homem. Trata-se de poderoso negociante de tintas em França. Aritogogo arregalou os olhos, espantado, e indagou. Que deseja esse homem com tantos paus e tanta tinta? Fazer fortuna, respondi. Alcançar muito dinheiro, ter muitas casas e muitos servidores. O chefe índio sacudiu a cabeça e tornou a perguntar: Mas esse homem nunca morrerá? Ri-me francamente da interrogação ingênua e observei: Morrerá, por certo. Então, disse o índio, se ele vai morrer, como nós todos, deve ser tolo em procurar tanto peso para o coração. Tentei lhe corrigir-lhe a concepção, obtemperando. Esse homem, Aritogogo, está preparando o futuro da família. Naturalmente, pretende legar aos filhos uma grande herança, cercá-los de fortuna sólida. Foi aí que o cacique mostrou um gesto singular de desânimo e falou em tom grave: Ah, meu branco, vocês estão procurando enganar a Deus. As tribos pacíficas, quando começam a cogitar desse assunto, esbarram nas guerras em que se destroem umas às outras. O único ser que pode legar uma herança legítima aos nossos filhos é o dono invisível da terra, do céu. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios são a propriedade de Deus que, por ela, nos ensina as suas leis. Retirar os nossos filhos do trabalho natural é pretender enganar o Eterno. Como podem os brancos pensar nisso? Nesse momento, porém, continuou o amigo espiritual, o comandante chamou meu posto e despedi-me de Aritogogo, para não mais torná-la a vê-lo, naquela recuada existência. O companheiro espraiou o olhar pelo céu azul, como a procurar a imagem distante do cacique filósofo, e concluiu: Desde então, modifiquei minha ideia do ganho, compreendendo onde estão o supérfluo e o necessário, a previdência e o desperdício, a sobriedade e a avareza, a reserva justa e a ambição criminosa. A lição de Aritogogo incorporou-se ao meu espírito para sempre. Então, esse era o amigo do, do irmão X, que terminou assim. Com ela aprendi que dominar o dinheiro é aproveitá-lo a bem de todos, socorrendo necessidade e distribuindo bom ânimo. É obra do homem espiritualizado, mas deixar-se dominar pelo ouro, na preocupação de ganho transitório, não reparando meios para atingir os fins, assambarcando direitos de outrem e valendo-se de todas as situações para rechear os cofres e multiplicar os lucros, tão somente para manter a superioridade convencional, em prejuízo da consciência, é obra do homem vulgar, escravizado aos genes perversos da tirania. Muito bem. Então, nós vemos aqui uma lição dada por um indígena àquele homem que se dizia intelectual, que se dizia um homem branco, de uma sociedade civilizada, mas que, como hoje também acontece, né? Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, mais à frente, nem sempre é a, o conhecimento intelectual que é importante. Ele é importante na medida que tem o conhecimento moral, que é o que o indígena tinha, né? Então vamos ver uma coisa aqui. Olha só
o que diz o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Lei do Progresso, Marcha do Progresso. A questão 779. O homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Quer dizer, a gente aprende progresso, a gente traz dentro de nós essa vontade de progredir. Então, o espírito responde: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progredem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os sinais mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. É o que aconteceu com o indígena e aquele que estava embarcando a madeira. O indígena estava ensinando uma questão moral a um que se dizia civilizado, né? Aqui está claro, uns são mais adiantados do que outros. Ou uns ainda acreditam no ganho, no ouro, né? Ontem passou uma reportagem que o ouro está caríssimo, né? Cada situação de guerra e tal, o ouro vai lá para cima. Quanta gente quer acumular ouro, né? Aí morre o ouro fica aí, porque a gente não leva o ouro, né? Caixão não tem gaveta, como diz o mineiro, né? 780 diz o seguinte: o progresso moral acompanha o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Quer dizer, o progresso moral pode acompanhar o progresso intelectual, né? E a gente conhecendo, nós temos também oportunidade de se moralizar. Por isso, uma das coisas que Kardec nos falou, o espírita, primeira coisa, amar. Segunda coisa, instruir-se, né? Porque pela instrução nós também vamos entender a importância da moralidade. Mas nem sempre segue isso aí, né? Nem sempre segue imediatamente. O progresso moral acompanha o intelectual. Às vezes o camarada se acha o dono, né, do mundo e moralmente não é nada daquilo. A 780A pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? Com o progresso intelectual, eu vou saber distinguir. Então, eu vou saber escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade nos atos. Então, à medida que a sociedade vai progredindo intelectualmente, não é? Há uma chance grande de se fazer escolha pelo bem, né? Há uma chance grande de se usar melhor e com mais responsabilidade a nossa vida, a nossa reencarnação. É isso que o Espiritismo propõe, né? Para que nós amemos e que nós nos instruamos. Muito bem, são 20 e 20 já. A 780B, ele pergunta o seguinte: como é nesse caso que muitas vezes sucede ser os povos mais instruídos os mais pervertidos também, né? Nós estamos vendo hoje a natureza respondendo a todas as agressões que os povos instruídos já fizeram. Os povos instruídos já destruíram a sua vegetação, já destruíram a vegetação de outros povos, né? Os povos instruídos, muitas vezes, querem explorar os povos menos instruídos. Nós vemos isso. Quando não consegue, podem até fazer guerra, podem fazer sanções, etc. Nós estamos observando isso tudo acontecendo agora, né? E nós, o índio já falou, quando a gente começa a querer acumular, começa com ambição e começa a não querer que nossos filhos trabalhem, etc., aí surge a guerra, né? Então, continua assim: o progresso completo constitui o objetivo. Está sempre progredindo. Jesus, à frente da Terra, como governador desse planeta, o objetivo dele é que haja progresso em todos os campos moral e intelectual, em todos os homens, que somos nós irmãos dele e filhos do mesmo pai. Então, a ideia
mesmo quando eu veio aqui, se sacrificou, né? Ontem nós conversávamos sobre isso, o sacrifício de Jesus, né? Desde a manjedoura, passando pelos dias ensolarados, pé na terra, do lado dos maus cheirosos, até chegar à cruz, foi só sacrifício. Por que ele sacrificou? Para que na terra se desse o progresso. E ele vem se dando. Há um progresso intelectual, também há um progresso moral, né? A maior parte da população hoje não aceita a guerra. Meia dúzia de países ou meia dúzia de governantes, né? Logicamente instruídos por obsessores, eles são obsidiados, sim. Nós, espíritas, podemos usar esse termo, e a gente entende bem que é isso, porque nós também somos assediados por obsessores e temos que lutar contra isso. Imagine um homem que, com ambição, quer se tornar evidente, quer se tornar poderoso, né? Então, continua o espírito aqui. O progresso completo constitui o objetivo. Jesus quer que todos progridam, né? Aí continua. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atinge. Nós vemos que nós tivemos a era industrial, né? Essa era industrial não é lá muito lá atrás, e agora nós temos a era tecnológica, né? Industrial seguindo da era tecnológica. E nós estamos avançando em conhecimento intelectual. Estamos agora falando com um grupo de pessoas porque a tecnologia nos permite isso. E nós estamos usando bem essa tecnologia, né? Enquanto não lhes hajam desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência para a prática do mal, assim como a evolução intelectual pode servir para a prática do mal. Nós vemos na televisão toda hora quadrilhas sendo presos, de falsificadores, né? De pessoas que usam erradamente a tecnologia, né? Então, é isso que ele está falando. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Porque o tempo, temos que dar tempo para que os homens entendam. E muitas vezes eles só vão entender através do sofrimento. Espírita não gosta de sofrimento, eu não gosto de sofrimento. Se eu gostasse de sofrimento, tinha que ir para uma psicóloga e falar para ela: olha, eu estou meio biruta porque eu estou gostando de sofrimento. Não é gostar do sofrimento, é entender o sofrimento. Agora, eu tenho que dar tempo ao tempo, eu tenho que dar tempo para mim, através do sofrimento, entender as leis de Deus, porque eu já errei tanto no passado, já foi dado tantas oportunidades e eu não aproveitei. Então, agora, através do sofrimento, através das nossas aperturas, né? Através das nossas situações constrangedoras, nós vamos crescendo. Se nós olharmos essas situações como oportunidades de crescimento. Não é isso mesmo? Muito bem. Então, lá na Gênesis, capítulo 18, item 19, aí o Kardec diz o seguinte: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Só a reforma nossa interna é que vai fazer com que a gente saia desse círculo vicioso, né? De volta aqui, erra. Volta lá para cima. Ó, não erra mais. Outra oportunidade, volta aqui e erra. Mas se você não progride moralmente, você vai ficar nesse ioiô de vai e vem, né? Muito tempo. Somente esse progresso moral, pode fazer entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Somente o amor que Jesus pregou e que nós temos que exercer, não basta ele ter pregado e não basta a gente ter conhecimento desses ensinamentos, mas precisa de ser vivido. Somente o amor vivido é que vai trazer essa paz, né? É que não vai ter mais guerra, é que nós seremos mais fraternos, nós vamos aprender a perdoar, vamos aprender a entender o outro,
que tem outro tipo de pensamento e que está procurando outras estradas de progresso, né? Cada um tem o seu tempo e a sua estrada. Muito bem. Então, nós vemos aqui até pelo Livro dos Espíritos, que muitas vezes o silvícola ensina aquele que está numa condição, digamos, civilizada, entre aspas, né? Nós não precisamos ir longe para ver isso. Aliás, nós não precisamos nem sair da nossa casa, porque olha lá, ó, teve um índio que falou isso para gente. Ser humilde sem baixeza, não temos orgulho vão. Perdoar quem nos fere, toda culpa tem perdão. Dar a todos bons conselhos, cuidar dos pobres doentes. Amparar quem seja fraco, mostrar luz aos descrentes. Essa é minha missão. Isso foi dito por um ex-silvícola, né? Foi dito pelo nosso mentor conselheiro e nós temos muita alegria de ter esse mentor, né? Não, ele podia tomar até um outro nome, mais conhecido pela civilização, mas ele se recusou a isso, falou assim, me chama só de conselheiro, eu só venho aqui dar conselho mesmo. Então, a palavra conselheiro é muito boa, eu fiz isso lá quando eu estava reencarnado, lá na selva, né? Mas graças a Deus a gente precisa ir para a selva, encontrar a sabedoria indígena, porque a gente tem essa sabedoria aqui junto com o nosso mentor, né, nos orientando, e vamos abaixar nosso, nosso queixo, né, sermos mais humildes e aprendermos com aqueles mais humildes de coração, aprendermos com aqueles que já fizeram a sua reforma íntima, para que a gente consiga começar a fazer a nossa, né? Começar a desempenhar o nosso trabalho próprio de lutar contra as nossas imperfeições. Senhor Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de estudo que tivemos nessa quarta-feira, com uma lição tão bonita que faz com que nós até envolvamos o nosso mentor com os seus ensinamentos, que é conselheiro, pelo qual estamos muito agradecidos. A lição da noite de hoje nos cala muito bem, porque é o que nós estamos vivendo na Terra. E que nós possamos nos vencer para que esses sentimentos negativos não nos dominem e nós possamos entender Jesus quando ele nos fala de amor. Que nós possamos, em teu nome, em nome de nosso mentor conselheiro, de Maria de Nazaré, acima de Deus, possamos dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. Graças a Deus. Muito obrigada, Leonardo. Que página linda, maravilhosa, né? Realmente, também quando eu li, a gente lembra logo do nosso mentor, né? Não tem como. E é realmente uma lição de humildade muito grande. A gente vê assim a simplicidade, né, de Aritogogo quando diz: Poxa, vocês vão encher o barco de um navio de madeira para atravessar isso tudo, passar tudo isso? Para que vocês querem tanta madeira? E aí parece, né, que ele é um bobalhão falando bobagem, que é inferior, mas aí é quando né, aquele o industrial, né, o chefe lá que estava fazendo diz, né, a lição de filosofia que ele dá ali, porque o pensamento, né, a gente vê que é totalmente diferente, não tem ganância, e depois ainda diz, né, você está levando para ajudar os outros, quer dizer, não conseguia entender a coisa de outra maneira. Porque para ele é aquilo, a filosofia de vida é aquilo. A gente faz para ajudar, a gente faz para poder sobreviver, para poder progredir a nós mesmos, mas naquilo, nas nossas necessidades e não no acúmulo. Parece um bobalhão, né? Mas aí a gente vê como a lição é muito forte
que, na verdade, ele está muito acima de nós moralmente, né? É isso, muito obrigada. Quem quiser pode abrir o microfone, temos 5 minutos. Boa noite a todos. Gratidão, Leonardo. É que o crescimento moral, às vezes, faz a gente parecer bobo mesmo, aos olhos dos espertos, né? Eles se consideram assim, bobos, inocentes. Não, é que a gente já tem uma outra perspectiva, está muito além desse terra a terra, graças a Deus, né? E realmente, o tempo todo eu estava aqui pensando em conselheira, não tinha como não. E como a gente tem que ser gratos, né? De termos um mentor terra a terra, esse que sabe o cheiro da terra, o cheiro das matas, que tem a simplicidade e a pureza do coração, por ser um espírito puro. É uma gratidão imensa, imensa. Feliz daquele que me trouxe para a casa de conselheiro, que é quem nem frequenta a casa, que foi meu marido, porque realmente é uma bênção muito grande para todos nós. Fiquemos com a nossa lição. Muito bom você trazer o verso no final, Léo. Adorei. Bem quem é conselheiro, né? O verso representa bem quem é conselheiro, né? Vou falar uma Porque coisinha. ele é tão singelo, né? Os É, versos são tão singelos eu que queria fazer ele um... mostra realmente a pureza. A gente lembra de que Deus nos cria como? É, Simples, né? Puros. A gente que vai se perdendo pelo meio do caminho fica assim, cheio de defeito. preparando Realmente acho que é uma lição mesmo de humildade, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Sermos mais humildes, não nos acharmos superiores porque acumulamos tesouros da terra, na verdade, né? O que falar diante dessa lição? É difícil, é muito difícil. A gente lembra do egoísmo, da vaidade, da prepotência, lembra de tudo. Mas a palavra mesmo de humildade está aí no texto, né? Verdade. É difícil falar em cima disso. E depois o Leonardo falou muito bem, tudo, explicou muito e deixou tudo claro. E mudou o pensamento, com certeza, de muita gente. Então é isso. Então até quarta estaremos aqui de novo, quarta que vem. Até a Beijos quarta. para todos. Fiquemos em paz. Agradecimento, gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Tchau.